Boa noite, pessoal. Vou aguardar só um instante, tá? Só para o pessoal ir entrando na sala aí, tá? No meu relógio aqui são 19h28. Aí vamos esperar alguns minutinhos aí para o povo ir entrando, tá bom? Pessoal que está chegando agora aí, eu vou esperar só um pouco, tá, gente? Para o pessoal ir entrando na sala aí, dá alguns minutinhos. São 19h30 agora no meu relógio aqui. Eu vou esperar mais uns 3 minutinhos aí para a gente iniciar a aula, tá? Sempre tem a pessoal que chega um pouquinho mais atrasado e tal. São 19h31, gente. Vou esperar mais uns 2 minutinhos para estar começando a aula, tá? Só esperar o povo ir entrando aí. Agora a gente está com 10 pessoas dentro da sala, né? Aí, já está chegando mais gente. Buenas, boa noite. Boa noite. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Já são 19h32 aqui no meu relógio. Olha só, hoje eu preparei a aula. Eu faço isso com todas as minhas turmas, tá, gente? É uma tradição minha, uma característica minha. Sempre a gente revê a avaliação na aula seguinte na semana seguinte da respectiva avaliação, tá? Eu acho isso muito importante para a gente enxergar ali os pontos principais, né, da disciplina até então, né, e também a gente encerrar o primeiro ciclo, tá? A nossa turma aqui, infelizmente, né, vocês começaram a ter aula já um pouco atrasado. Mas, de toda forma, né,
a gente conseguiu ver aí a apostila 1, que, assim, na minha modesta opinião, traz os principais pontos, né, gente, de toda a disciplina. A gente entender ali, né, o que foi trazido nessa apostila 1, que foi cobrado na AV1, a gente vai ter base aí para lidar com toda a disciplina no decorrer do semestre. Eu já preparei outra apostila, né, porque vai ser a apostila da V2. Na verdade, eu preparei uma apostila, um apostilão que eu estou subdividindo-a de acordo com as avaliações, para também vocês não ficarem grilados demais, né? Tipo assim, vou dar uma apostila lá de 90 páginas, né? Aí a gente já está, tipo assim, vivendo um clima meio de ansiedade com toda essa questão da pandemia. Aí vê lá uma apostila de 90 páginas e já fica meio biruta da cabeça, pensando, não, vai cobrar isso tudo na prova e tal. Então, eu vou passar a apostila e a apostila vai ser aquilo ali que vai ser cobrado na prova e pronto, tá? Então, essa primeira avaliação, eu trouxe só questões abertas, tá? Mas, assim, eu gosto de trabalhar com questões fechadas e questões abertas, tá? Aí na próxima avaliação, indubitavelmente, tá? Eu vou trazer questões fechadas e abertas, tá? A questão é a seguinte, gente. Eu entendo que a função do professor, né, considerando o curso que vocês estão fazendo, que é um curso de contábeis, né, que é um curso de profissionais liberais, né, eu entendo, tá, que a gente tem que trabalhar o aluno numa visão multifuncional, tá? Em que sentido? Um profissional liberal, né, um contador, obviamente ele tem que ter técnica, ele tem que ter conhecimento técnico para ele passar para o seu cliente. Mas ele também tem que ter oralidade, né? Tem que saber conversar, saber se expressar, saber escutar o que o cliente está falando, né? Entender o que está sendo ali levado até ele, interpretar aquilo ali para dar uma resposta adequada ao caso concreto, né? E assim, conversar de uma maneira bem clara, né? Bem objetiva, bem honesta, né? Bem sincera. E isso é importantíssimo, tá? Eu, igual eu já falei, né? Eu tenho formação em direito, sou advogado. Agora, né? Sempre a gente está precisando, nós que somos advogados, sempre a gente está precisando do auxílio do contador, sempre, sempre, né? Em todos os ramos do direito praticamente, né? Igual, por exemplo, no âmbito trabalhista, né? Agora, há pouco tempo, precisei fazer um cálculo para apresentar para o juiz. Quem que fez? O contador, né? Então, é óbvio que quando eu vou procurar um contador, eu levo em consideração aquilo que eu passo para ele, como ele me trata, como ele me recebe, como a conversa que ele tem comigo, se ele interpretou bem aquilo que eu quis levar para ele, né? E, obviamente, claro, né, a técnica dele também. Se, igual nesse caso, nesse exemplo que eu dei do cálculo trabalhista, né, que é um exemplo real, se ele sabe fazer o cálculo trabalhista, isso é claro, né? Então, é nesse sentido aí que eu passei a avaliação, pensando nisso também. Por isso que as questões eu estou passando, né, igual a primeira questão lá, eu passo um caso, né, de uma pessoa que vai até o seu escritório de contabilidade justamente e explica uma situação e você tem que dar uma resposta para aquele cliente, né? É assim que funciona na prática, né? Então, eu brinquei lá, né, com o aluno, o querido aluno aí, o MacGyver, né? MacGyver imortal, porque ele é gremista e o Grêmio, né, tem fama de ser imortal, mas às vezes morre na praia, né? Recentemente morreu na praia aí, né?
mas com certeza o Grêmio é um grande time, né? Um dos grandes times aí do futebol brasileiro. Mas enfim, então a situação ali foi a seguinte: apareceu um cliente lá no seu escritório e trouxe para você um caso concreto, uma dúvida. E é assim que funciona na prática, né? Então vamos lá. Eu vou ler o enunciado da questão, tá? E depois eu vou disponibilizar, eu vou falar aqui o que eu queria como resposta, tá? Então vamos lá. Compareceu ao seu escritório de contabilidade o senhor MacGyver imortal e diz que possui a intenção de abrir uma pousada. Espera aí só um instante que tem aluno entrando. Que tem a intenção de abrir uma pousada na beira da praia da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Diz que seu objetivo é fazer um negócio com a temática das tradições gaúchas e que espera atrair pessoas de todo o país. Pois bem, dito isso, o senhor MacGyver imortal informou que possui algumas dúvidas, sobretudo em relação às questões tributárias. Asseverou que não concorda com o pagamento de tributo, especialmente porque os serviços públicos de sua região, tais como educação, lazer e segurança, não são bons. Nesse sentido, na condição de contador, o senhor deverá explicar a MacGyver o porquê dele pagar tributo, discorrendo inclusive sobre a importância do ato. Então, gente, em regra, né, como advogado tributarista, né, eu vejo que muitos clientes, né, que são pegos aí em questões da Receita Federal, quando você vai conversar com a pessoa e vai ver ali o motivo pelo qual ele está sonegando, em regra, gente, a primeira resposta que o cliente fala, a primeira coisa que o cliente fala é a seguinte: nossa, mas por que eu vou pagar tributo, cara? Tipo assim, as estradas estão um horror, né? A educação pública é horrível, a gente só tem notícia ruim do governo. Então, geralmente as pessoas não concordam em pagar tributo justamente em razão da retribuição ali do serviço público que nos é prestado, né? Então, por isso que as pessoas ficam assim, digamos, contrariadas em pagar tributo, sobretudo no nosso país, tá? Mas a questão aqui é a seguinte, né? Nós temos uma questão, igual foi dito no início da nossa aula, uma questão técnica, né? Que tem que ser respondida de forma técnica e objetiva. Então, dada ali as circunstâncias e a dúvida do aluno, né? Do aluno, não, desculpem, do cliente, que chegou com aquela dúvida lá, falando, olha, eu não concordo em pagar e tal, e por que eu tenho que pagar? Então, qual que seria aqui a resposta adequada, né, gente? O artigo 3º lá do Código Tributário Nacional, ele traz lá o conceito de tributo. É o melhor conceito, né? Isso aí é uma unanimidade na doutrina tributarista, né? Que o melhor conceito do termo tributo, ele é dado pelo próprio Código Tributário Nacional. Então, lá fala, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né? Então, o que isso significa, né, gente? Que o tributo, aí o que você vai ter que falar para o seu cliente? Meu amigo, olha, aqui nós temos o conceito de tributo, né? E de acordo com esse conceito, o tributo, os tributos são cobranças obrigatórias, ou seja, não dá para escolher ou não pagar. Você deve pagar, e deve pagar em dinheiro, a partir de uma ação específica. Ou seja, você quer abrir um negócio de prestação de serviço, consequentemente, você vai ter que arcar com o tributo correspondente à sua atividade empresarial, né? E por que você tem que pagar, né? Que foi uma pergunta que ele questiona, né? O motivo pelo qual que eu tenho que pagar, né? É porque através do tributo que o gestor público vai poder fazer o funcionalismo público seguir adiante, né? Seja aí na construção de estradas, ou na manutenção dos hospitais, escolas, ou na utilização do transporte público,
enfim, né, toda e qualquer atividade, qualquer serviço público, ele vai ser realizado, vai ser exercido, né, através do dinheiro que foi arrecadado ali com a tributação, né? Infelizmente, né, gente, no nosso país, a gente sabe, né, isso já foi dito na sala, que não há um planejamento adequado para investir, né, para direcionar o dinheiro, né, o alto índice de dinheiro que é arrecadado com os tributos, né? Então, isso aí, obviamente, a gente é um país que está relativamente recente, né? A gente está aí com 500 e poucos anos, mas assim, 521 anos, né? Então, é recente, né? Assim, sobretudo agora que a gente tem 88, que foi a Constituição, né, que a gente assim está vivendo uma democracia mais consolidada. Então, assim, é óbvio que a gente está na construção de uma sociedade mais democrática, né? E estamos aí buscando, né, assim, meios de investir o nosso dinheiro público para ser melhor para a nossa sociedade. Só que isso é um ciclo, né? Porque o tributo, se ele for bem investido em educação, consequentemente a corrupção vai diminuir, que um povo mais educado vai saber cobrar melhor dos seus governantes, né? Então, assim, a gente vê o tanto que essa disciplina, né, de planejamento tributário, ela abre a mente da gente para enxergar situações assim que envolvem, inclusive, o futuro do nosso país, né? Tá? Então, era este o padrão de resposta que eu esperava da questão 1, tá bom? Dito isso, gente, alguém tem algum comentário, fez a questão 1 de alguma forma diferente da que foi dita aqui? Pode falar, pode ficar à vontade, tá? Ou vocês concordam, acham que a questão 1 deveria ser respondida dessa forma mesmo? Falem agora ou calem-se para sempre. Professor, perfeita a tua colocação, para mim é isso aí. Então, beleza, gente. Então tá jóia. Então, vamos passar para a questão 2, tá? Que eu vou ler aqui também, né? Ó, o enunciado. Após a sua explicação, o senhor MacGyver imortal entendeu o motivo pelo qual precisa efetuar o pagamento de todos os tributos correlatos à sua atividade empresarial. Nesse sentido, ele pergunta o que deve ser feito para amenizar a carga tributária. Oriente, portanto, seu cliente. Sua resposta deverá ser fundamentada. Então, aqui, gente, a gente vai cair no cerne da nossa disciplina, né? A gente vai cair aqui na essência da nossa disciplina, né? Que leva o nome de planejamento tributário. Então, qual que era o padrão de resposta, né, que eu esperava aqui dessa questão? Porque já não é dúvida para nenhuma empresa que realizar um bom planejamento tributário pode evitar problemas fiscais e ajudar a empresa a projetar com mais acerto sua margem de lucro, além de calcular melhor o preço de seus produtos, né? Primeiramente, antes de qualquer ação de planejamento, é necessário conhecer quais impostos incidem sobre a atividade de uma empresa, já que pode haver variações, inclusive na classificação dos níveis de governo. Então, gente, olha só. Por que eu falo que isso aqui, gente, caiu, desagou, né, naquilo que eu chamo do cerne da nossa disciplina? Por quê? A partir de quando vocês, como aluno, entenderem isso, né, entenderem que a essência da empresa é ter um planejamento tributário
justamente para melhorar a sua margem de lucro, né? Por quê? Como foi dito, gente, o empreendedor, o empresário, por mais que ele tenha amor àquilo ao negócio dele, o primeiro objetivo dele, né, o objetivo primordial dele é o lucro, tá? Então, o planejamento tributário, né? Ninguém vai fazer planejamento tributário porque quer que a empresa seja bonita, que a empresa seja bem colocada, não. Quer porque quer ter lucro, né? Vai pensar assim, eu vou para aumentar o meu lucro. Então, esse que é o cerne da questão de vocês, né? Que é o cerne da disciplina. Agora, a forma como você vai alcançar esse planejamento tributário, aí vai demandar um estudo mais específico por parte de vocês, né? De vocês, eu falo aqui no sentido de profissionais da contabilidade, né? Então, é óbvio que aí, no exercício lá da profissão de vocês vão poder aprofundar, porque lá no exercício da profissão, vocês vão estar podendo consultar livros, internet, né? Colegas, enfim, vocês vão ter ali uma gama de opções para vocês fazerem a consulta e desenvolverem seu trabalho. Mas, se vocês entenderem essa questão, o cerne da questão, aí, obviamente, que o desenvolvimento do trabalho de vocês, ficará muito mais fácil, tá? Muito mais célere, muito melhor, né? Por quê? Vocês entenderam que o planejamento tributário, o objetivo primordial do planejamento tributário é fazer com que as empresas possam, né, alcançar uma margem de lucro maior, né? Então, vocês vão olhar ali, ó, qual que é o tipo de atividade que você está querendo exercer. A atividade tal, beleza, né? No caso aqui específico nosso, ele está querendo abrir uma pousada para o ramo de turismo. Então, você está querendo abrir uma pousada. Então, o que vai fazer? O contador vai ter que destrinchar ali, né? Esmiuçar quais impostos que incidem sobre aquela atividade e pensar assim, qual que é a melhor forma, né, dele abrir esse negócio para ele estar pagando menos impostos e, consequentemente, tendo uma margem de lucro maior, né? Aí vai incidir em várias questões, né? De questão de número de quartos, número de funcionários, né? Aí vai, tipo assim, vai na primeira conversa, né? Igual aqui, a conversa está no nascimento do negócio, que é o correto, né? Porque às vezes é óbvio que, tipo assim, se ele já tivesse a pousada e a pousada tivesse lá toda bagunçada e tal, e ele estava vendo, ele pensava assim, nossa, eu podia estar com um lucro maior, não sei o que está acontecendo aqui. Aí um dia ele sentou lá e viu, né, falou assim, opa, eu tô pagando muita coisa, muito imposto e tal. Se ele tivesse sentado aí com um contador, aí é lógico que dava para consertar, mas é claro que ele já teria perdido muito dinheiro, né? E assim, o trabalho seria dobrado. Agora, na hora de começar o negócio, na hora que está nascendo ali o negócio, se você procura a ajuda de um profissional e você é bem orientado, a chance do seu negócio dar certo, né, vai ser muito maior. Isso em tudo, né, gente? A gente vê aí que em tudo assim, quase tudo, né? Porque às vezes a gente planeja aí ter uma vida, por exemplo, com uma pessoa e você manda flores e tal, e aí, por exemplo, né? E a pessoa já é comprometida e tal, você planejou de um jeito, né, porque as relações humanas são muito complexas, né? Mas nessas questões de negócio, né, o planejamento, indubitavelmente, né, isso é dado objetivo, ele contribui muito para que a questão dê certo. Então, aí, né, é essa questão que eu queria que vocês passassem aí pro seu cliente, tá bom? Então, em síntese, né, você vai explicar para ele que o planejamento tributário é bom, né?
para evitar problemas fiscais e ajudar a empresa a projetar com mais acerto sua margem de lucro, além de calcular o preço melhor de seus produtos, inclusive serviços, né? O planejamento tributário, obviamente, como foi dito, exige uma análise das várias opções de modalidades de tributos federais, estaduais e municipais, de acordo com o porte, o volume de negócio e a situação econômica da empresa, para que possa ser escolhida a melhor forma de recolher impostos com menos despesas, tá? Então, é nesse sentido aí que eu queria a resposta, tá? Então, vou abrir a palavra mais uma vez. Quem quiser fazer alguma colocação sobre essa questão, pode fazer, tá? E pode ficar à vontade para discordar daquilo que foi dito aqui. Nós estamos aqui num processo de construção de conhecimento, onde que todos têm o direito de falar e serem ouvidos, tá bom? Eu estou de acordo, professor. Você está de acordo que o Grêmio é um time pequeno? Não, vamos bagunçar também, né? Tá certo. Opa! Ué, Que é isso? Que é isso aí? Tá bom, então tá. De acordo que o Grêmio é o imortal, né, Eliezer? Gol Aí, do ó, Grêmio. agora ficou melhor. Tá certo. Então vamos lá. Vamos para a questão 3, tá? Então a questão 3, ela tem alternativa A e B, né? E são duas questões abertas também. Então, discorra com as suas palavras sobre as três principais funções que podem ser realizadas pela política fiscal. Então, gente, lá na apostila tinha lá, né? Função alocativa, função distributiva, né? E a questão da estabilização, né? Então, eu quis enfatizar essa questão, né, gente, para vocês entenderem aí, para vocês gravarem, para vocês terem em mente, tá? Quais que são as principais funções aí dessa questão da política fiscal, né? Tipo assim, o que significa política fiscal, né? É aquilo que o governo, né, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, fará com o produto do nosso imposto, né? Com o produto, imposto não, desculpa, com o produto do nosso tributo, porque imposto é um tipo de tributo, né? Então, a partir da nossa arrecadação, gente, isso aqui por exemplo, no âmbito familiar, né? Por exemplo, eu sou casado, tenho aqui minha esposa, 2 filhos, tá? Vamos considerar essa situação hipotética, né? Então, se a gente tem uma renda aqui de 5 mil reais, obviamente que a gente vai pensar o seguinte, ó, nossos filhos vão estudar onde, né? Nós vamos almoçar aonde, nós vamos comer o quê, né? Nós vamos fazer o quê de lazer, nós vamos planejar, né? Nós vamos planejar a nossa vida, o futuro de nossos filhos, o nosso presente, tudo com base em quê? Nesses 5 mil reais, né? E o planejamento fiscal, né? Ele será planejado, vocês imaginam, gente? Foi dito na primeira aula isso, né? O aluno, salvo engano, o João Pedro, né? Ele falou, olha, no Rio Grande do Sul, 90% da arrecadação tributária ela é gasta com funcionalismo público, né? Então, assim, aí a gente discutiu, a gente ainda falou, sempre com o candidato ficar fazendo promessa demais, tem que perguntar, tem que apertar ele para saber da onde que ele vai tirar o quê? O recurso para cumprir aquela promessa, né? Porque é óbvio que toda promessa, todo serviço público, toda criação ali, tudo que for dito em relação a questões públicas, ela deve ser amparada, fundamentada, ancorada, né, no produto da arrecadação, se tem dinheiro ou não para cumprir com aquela promessa, né? A política ela será direcionada de acordo com isso, né?
E assim, desde que eu sou criança, e isso aí já passou muito tempo, né? Eu escuto falar que entra um governo, aí o governo que entra fala mal, fala assim, eu não dá para fazer nada porque o outro ferrou com a administração. Aí ele fica lá 4 anos, 8 anos, né? Quando ele sai, o outro que entra fala a mesma coisa. E assim vai, né? Então, assim, parece que há um conluio aí entre os governantes, né? De que, tipo assim, ó, vão manter o que tá errado, não vão melhorar, porque todo mundo sai ganhando sempre que um entrar lá. A gente vai brigar a tapa com isso aí. E quando ganhar, não vão entregar um ao outro, não, né? Vão manter essas coisas aí, né? Então, as principais funções aqui é a função alocativa, né? Que refere-se ao fornecimento de bens públicos, né? A segunda função é a distributiva, associada à redistribuição de renda através da tributação. Por último, a função correspondente à estabilização, cujo objetivo é influenciar a política econômica para atingir certo nível de emprego, estabilidade dos produtos e taxa de crescimento econômico. Então, a gente vê aí, né, que a política fiscal, através da arrecadação dos tributos, ela pode ter essas 3 principais funções aí, né, que é fornecer bens públicos, né, que para toda a coletividade, né, uma escola de qualidade, né, um hospital de qualidade, né, um centro de lazer de qualidade, né, um transporte público de qualidade, né, a função distributiva, né, que é redistribuir a renda através da tributação, né, que é aquela política lá, digamos, do Robin Hood, né, que era, né, tomar dos ricos, né, na política dele lá e distribuir entre os pobres, mas é mais ou menos isso, né, o certo, assim, o cerne da tributação no Estado democrático de direito é justamente isso, né? É quem tem mais dinheiro contribuir com maior pagamento de tributo para justamente reequilibrar a sociedade ali através de serviço público, para dar melhores condições para aqueles que não têm condições idênticas àquela pessoa que tem muito capital, né? Então, aí na letra B, na alternativa B, eu coloco, né? Escolha uma das 3 funções e faça uma crítica acerca da mesma, considerando o contexto brasileiro. Então, gente, isso aqui também eu quis trazer à tona aqui a capacidade de vocês, né? Enquanto alunos, enquanto cidadãos, de fazerem análise crítica de todas as questões que são trazidas, que são levadas até vocês, né? Porque a gente tem que ter essa capacidade, gente, de analisar tudo na perspectiva crítica, né? Então, assim, às vezes você está lá assistindo o Jornal Nacional e o William Bonner fala lá, por exemplo, dessa questão do clima, né? Falando que as nações desenvolvidas estão querendo intervir no Brasil porque a gente não está cuidando bem das nossas florestas, né? Aí, assim, à primeira vista, a gente vai enxergar essa reportagem, essa fala do William Bonner, né? Como uma coisa maravilhosa, né? Nossa, o cara tipo assim, o embaixador dos Estados Unidos é o Batman, né? O super-herói, né? Mas assim, se a gente for analisar de uma forma crítica, né? Por que há interesse de um país estrangeiro, né? Em conservar as nossas florestas, né? Um país estrangeiro que simplesmente devastou as florestas do estado dele, né? Por que ele está vindo intervir aqui nas nossas florestas, né? E será que ele é bom mesmo? Um país que é bélico por natureza, né? Sempre está guerreando, intervindo aí através da força em outros países, né? Então, assim, por que o William Bonner está falando isso? Será que a Rede Globo não tem um interesse, não recebeu um dinheiro para estar dando uma notícia dessa, né? Então, assim, eu estou trazendo aqui um exemplo hipotético, mas assim, que
para desenvolver em vocês a capacidade crítica, né? Que eu acho que isso aí, todo aluno, né, de um curso superior deve ter em mente essa questão, né? E, sobretudo, igual eu já falei, principalmente nós que somos profissionais liberais, né, que pretendemos aí ser profissionais liberais, às vezes o cliente vai chegar lá e vai dar uma ideia para vocês e vocês têm que ter aquela análise crítica da ideia deles, né? Muitas vezes a gente não tem que falar para o cliente aquilo que o cliente tem que ouvir, né? Porque se você demonstrar-lhe, se você fizer uma crítica contundente para o seu cliente ali e mostrar por A e B de que entre a ideia dele e a prática há um abismo gigantesco e que é melhor ele fazer não daquela forma, mas de um outro modo, que para ele vai ser melhor, você vai fidelizar o seu cliente muito mais, né? Do que às vezes o cara chegar lá e falar uma coisa com você e você responder pensando assim, eu vou agradar para não perder o cliente, né? Às vezes acontece da gente perder o cliente, eu não vou mentir não, né? Eu às vezes, aqui no meu escritório de advocacia, que é um escritório pequeno, no âmbito da minha sinceridade aqui, eu falo alguma coisa, o cliente queria ouvir outra, né? Aí eu falo, então procura outro advogado, cara, porque tipo assim, isso aí eu não consigo fazer, que não depende só de mim, depende do juiz, do promotor, depende de um monte de gente. E, tipo assim, há entendimentos completamente contrários disso que você está querendo, entendeu? Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes o cara chega lá e fala, fulano falou comigo que sonegar imposto, fazer isso, aquilo, vai ser muito melhor para minha atividade e tal, como que eu faço isso, né? Aí você vai analisar, você vai falar assim, opa, se fizer isso que esse cara tá fazendo e tá querendo que você faça, você vai se ferrar se descobrirem, né? Pode ser que o trem vai ir bem aí durante um período e tal, mas assim, se descobrir, a taca vai chiar, né? Então, é nesse sentido aí que um profissional liberal tem que ser, tá? Ao menos no meu entendimento, tá bom, gente? Agora, vamos lá. Vamos passar para outra questão. Antes de passar, alguém quer fazer alguma consideração em relação a essa questão 3 ou está tudo tranquilo aí? Minha parte tá ok, professor. Aqui tá tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora, a quarta e a última questão, né, gente, da prova foi: explique de forma fundamentada se é possível fazer uma relação direta entre aumento da carga tributária e aumento dos casos de planejamento familiar. Essa questão, gente, foi uma questão que eu perguntei, né, em sala de aula, e o MacGyver imortal se propôs a responder no dia, respondeu de forma magistral, né, respondeu corretamente. Então, assim, eu sempre gosto de fazer isso. Trazer uma questão, né, que eu dou em sala de aula, que a gente questiona em sala de aula e levar para a prova, né? Então, assim, tem tudo a ver, né, gente? O aumento da carga tributária, obviamente, aumentou aí a necessidade de fazer um planejamento tributário, né? Por quê? Claro que o pessoal, eles fazem uma correlação, aumentou a carga tributária, então eu estou pagando muito imposto. Aí, consequentemente, o pessoal vai pensar o quê? Eu vou criar meios, mecanismos, vou tentar formas de amenizar essa situação, né? De pagar menos impostos. Aí, obviamente, que ele vai procurar um profissional da área. Muitas vezes a pessoa tem em mente, né? Tipo assim, igual, há pouco tempo, eu nem terminou ainda, eu estou trabalhando num divórcio que as partes, né, possuem um supermercado. E eu estava precisando da avaliação da marca do supermercado. E assim, aí o que eu fiz? Aí que eu tô falando, né, gente? A importância da gente ter um profissional que saiba entender, né? Saiba fazer uma análise crítica, saiba escutar, né?
eu procurei primeiro um escritório de contabilidade, né? Um contador e um escritório até grande e tal. E assim, aí conversei lá com 3 pessoas e as 3 pessoas não souberam, não chegaram aonde que eu queria, né? A 4ª pessoa que entendeu mais ou menos. E eu não sou daqui da cidade, né? Aí eu fui procurar em Belo Horizonte, que é da onde que eu sou. Aí em Belo Horizonte já foi diferente, né? Porque é uma cidade maior, o pessoal já está mais acostumado. Aí o nível do tratamento do contador foi completamente diferente. Só que Belo Horizonte é a capital, né, do estado de Minas, a famosa Belo Horizonte, né, que tem o maior time de futebol do mundo, que é o Cruzeiro Esporte Clube, né, é o lado azul da cidade. Então, lá em Belo Horizonte, como é muito longe daqui, como é muito longe de Unai, eu fui a Brasília, que fica a 160 quilômetros, procurei em Brasília. E Brasília também, a prestação de serviço foi outro nível. O contador, na primeira vez que eu conversei com o cara falou, eu sei o que você quer, eu tenho que fazer isso, isso e isso para chegar no seu resultado, né? E assim, para ser maior do que o Grêmio não é difícil não, hein, Lucas? Então, aí o cara foi e falou, né, me indicou lá. Mas assim, é isso que eu estava querendo dizer. Porque o planejamento tributário, às vezes o cara tem em mente, né? Ele pensa, eu tenho que pagar menos impostos, gente. A carga tributária está muito alta. Ele vai procurar o profissional. Aí o profissional, né, que vai ter que dizer para ele, olha, você vai ter que fazer isso, isso e isso para o seu caso concreto, tá? Então, gente, se alguém quiser fazer alguma colocação, pode fazer, tá? A aula se encerrou aqui, tá? Porque hoje, igual eu falei, eu planejei a aula para a gente corrigir a prova. Na próxima aula, eu vou disponibilizar, né? Amanhã, no mais tardar aí no final de semana, eu já vou disponibilizar a apostila, que vai chamar Apostila V2, tá? Que é da avaliação 2. E na próxima aula eu quero que todos estejam com a apostila em mãos, tá? Que aí a gente vai destrinchar a próxima apostila, tá? E no mais, assim, foi um prazer estar com vocês. Vocês entenderam aí a prova, vocês gostaram da prova, acharam que estavam de acordo com aquilo que foi passado em sala de aula, gente? Com certeza, professor. Então, beleza, gente. Então tá. Sim, de acordo. E a questão da nota, quando que vai sair? Então, Jaqueline, no final de semana eu vou tentar corrigir todas as avaliações de todas as minhas disciplinas, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou passar. Eu não enrolo com nota, não. É porque realmente essa semana tá meio puxado. Mas aí, no final de semana, eu vou dedicar a isso aí, tá bom? Sim, bem tranquilo. Então tá jóia, gente. Então, beijo para vocês, abraço, fiquem com Deus, viu? Até mais. Um abraço, professor. Até mais, Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.